Participei durante os 6 primeiros dias da COP, como coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, e lá eu tive oportunidade de participar de diversas mesas sobre diversos temas que estão relacionados à participação, em especial de povos e comunidades tradicionais, e dos desafios que estão colocados para todo mundo, para o Brasil, como também para o conjunto dos países, para enfrentar a crise climática e a busca de alternativas para a produção dos bens e serviços que nós precisamos enquanto humanos, mas com baixa emissão de gases de efeito estufa. Enfim, enfrentar a crise climática que já vem ocasionando uma série de eventos extremos, como a gente vem assistindo, inclusive no Brasil. Nós nunca vimos uma seca na Amazônia como a gente assistiu agora. Também essas inundações no sul do país, ou os desastres que a gente assistiu no litoral norte de São Paulo no início do ano. Só lembrando aqui que, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós vivemos aí nos últimos 3 anos, ou secas prolongadas, ou inundações. Enfim, esses eventos vão ser mais frequentes e mais intensos e vão afetar, evidentemente, com mais ênfase, os mais vulneráveis, tá? Então, os agricultores familiares, aqueles que moram em regiões sensíveis nas cidades, os falos do fundo de vale, nos morros, perdendo seus bens, perdendo suas casas e perdendo a vida. Então, em vários debates que estão sendo travados no âmbito internacional, porque é um desafio que está colocado para o mundo todo, mas a gente também levar para lá os desafios e as dificuldades que nós temos aqui no Brasil para fazer, principalmente, que o Congresso Nacional deixe de ser, na sua maioria, negacionista com relação às mudanças climáticas. Ao mesmo tempo que a gente tem um governo que coloca a agenda ambiental, da inclusão social, o enfrentamento da desigualdade, o enfrentamento da crise climática no centro das decisões políticas, no Ministério da Fazenda, no BNDES, enfim, em 19 ministérios tratando do enfrentamento da crise climática, o restabelecimento do Ministério do Meio Ambiente, a criação do Ministério dos Povos Indígenas, a recriação dos espaços de participação da sociedade, dos diversos segmentos. A gente tem no Congresso Nacional a aprovação de projetos de leis que vão no sentido contrário a esses desafios que estão colocados pelo governo brasileiro e por aquilo que a agenda do enfrentamento da crise climática nos exige, tá? Então, lá a gente teve a oportunidade de fazer esse debate e levar um pouco também da realidade aqui no Brasil. Mas lá nós também tivemos a oportunidade de consolidar e lançamos um documento sobre transição justa, da articulação chamado Observatório da Justiça Climática da América Latina e Caribe, congrega parlamentares, deputados e senadores de todos os países da América Latina e do Caribe, onde lá nós fizemos uma série de reuniões e outros eventos e lançamos um documento onde conceitua o que é a transição justa, onde, de forma resumida, de que nós precisamos não somente esverdear a economia, mas nós precisamos garantir que os direitos históricos dos trabalhadores sejam assegurados, que a participação efetiva de povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, extrativistas, sejam reconhecidos, inclusive o papel histórico que esses grupos tiveram com o meio ambiente, têm com o meio ambiente, e hoje o mundo todo clama o conhecimento que essas populações têm para ser incorporado nas políticas públicas. Então nós lançamos esse documento, participamos também de um evento, de um outro fórum internacional de parlamentares, que é sobre carbono livre, então que é um desafio que está colocado para o planeta todo, para todos nós, a gente abdicar e acabar, parar de usar os combustíveis fósseis, em especial o petróleo e o carvão, E aqui eu volto a dizer, por exemplo, nós aprovamos recentemente na Câmara
a lei de offshore das eólicas, onde era uma lei importante para esse desafio de futuro de produção de energia, de transição energética, mas foi colocado um jabuti, por exemplo, autorizando o uso, né, de carvão como energia por muito tempo ainda pela frente. Então, quer dizer, tudo aquilo que depende de um projeto positivo, você demonstra que não está preocupado. É disso que eu falo quando você tem uma boa parte do Congresso Nacional que nega as mudanças climáticas. Tivemos um avanço importante no primeiro dia da COP, onde os países então já acordaram de criar um fundo específico para perdas e danos. Isso aí é fazer com que os países ricos, aqueles que mais contribuíram com o aquecimento global, com mais emissões de gases de efeito estufa historicamente, se comprometam a aportar recursos em um fundo para apoiar os impactos que os países em desenvolvimento já vêm sofrendo com esses eventos climáticos extremos. Quer dizer, muitos países, muitas comunidades no mundo todo, estou falando aí das populações mais vulneráveis, já vêm sofrendo com os impactos das mudanças climáticas sem ter tido responsabilidade histórica para chegar a essa situação de aquecimento global. Então esses são debates que são importantes a gente fazer, porque tem a ver da relação entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, a relação norte-sul, mas que também tem a ver com a relação norte-sul dentro de cada país, em especial do Brasil, que é um dos países mais desiguais, tá, do mundo, e que a gente sabe que não vai enfrentar o desafio da agenda ambiental, o desafio da crise climática, se a gente não enfrentar no mesmo patamar de igualdade o desafio da desigualdade, tá? Que de certa forma hoje é a centralidade da política do governo do presidente Lula, mas tem um Congresso que de repente não está dialogando, entendeu, nessa perspectiva. Então acho que nós temos muitos desafios, né? Esta COP precisa atualizar o balanço de como andam, né, os compromissos que todos os países assumiram lá em 2015 no Acordo de Paris e quem sabe sair um relatório que chama a atenção de que os países precisam avançar mais, ter mais compromisso, mais metas de redução de gases de efeito estufa, que é o chamamento dos cientistas organizado pela própria ONU no IPCC, onde eles dizem que os compromissos assumidos não vão se assegurar de que o aquecimento do planeta fique estabilizado em 1,5 graus desde o início da Revolução Industrial. Que se fizer tudo aquilo que já foi acordado, nós podemos chegar a 2,5 de aquecimento. Então essa onda de calor que a gente está sentindo agora aqui no Brasil, nós já temos 6 dias de anos mais quentes de toda a história, né? E isso no mundo todo. Então vai se intensificar cada vez mais esses eventos, se fizer somente aquilo que foi acordado. E mesmo assim muitos países não estão conseguindo cumprir com aquilo que se comprometeram. Então é importante que dessa COP saia, né, uma avaliação e ali, como já está previsto no próprio calendário da COP, que é a COP 30 em 2025 em Belém, ela seja um marco histórico desse debate, como foi a COP 2015 em Paris, onde todo o mundo se comprometeu com metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, e aí esperamos que na COP do Brasil, né, já em Belém do Pará, em 2025, né, nós tenhamos novamente uma COP histórica, um evento histórico, como foi a Eco 92, a Rio+20, tá? E que o mundo todo, entendeu, assuma e concretize dentro de cada um dos seus países, entendeu, aquilo que assumirá de responsabilidade para a gente enfrentar a crise climática, que advém das emissões de gases de efeito estufa. E um dos desafios que vai estar colocado é justamente, talvez, que a principal causa das emissões globais está relacionado à energia, né, o uso da energia fóssil, o petróleo e o carvão. No caso do Brasil, a maior parte das nossas emissões tem a ver com o uso do solo, desmatamento, agricultura. Por isso esse debate nós precisamos fazer aqui internamente.
para a gente mexer, mudar o modelo da nossa agricultura, né, e cessar o desmatamento, né, como o próprio presidente Lula tem assumido esse compromisso de zerar o desmatamento em 2030, e mais do que isso, né, colocar em prática aquilo que já vem sendo desenhado, né, pelo governo, né, um plano, né, ousado de restauração florestal em muitos lugares na perspectiva da agrofloresta, de produção de alimentos, que é uma cadeia que pode gerar emprego e renda e fazer a nossa parte para sequestrar mais carbono ainda com a restauração. Então, acho que essa COP deste ano, ainda o conjunto dos países vão ficar devendo muito para a humanidade, tá? Mas já teve um avanço, que é esse acordo político do ponto de vista de criar o fundo de perdas e danos. Nós vamos ver aí nos próximos dias se avança no sentido da contabilidade daquilo que se comprometeu e daquilo que precisa, né, criar em termos de agenda para fazer acontecer na prática, e especialmente aquilo que os países desenvolvidos precisam aportar de recursos e de tecnologia para os países em desenvolvimento.